Bom dia, turminha do sétimo ano. A gente está entrando aí na nossa sexta semaninha aí desse período de quarentena, com as videoaulas, com essas aulas à distância. Mas vamos dar continuidade aí e estudar aula sempre eu estou falando, quer dizer, semanas para cá, né? Vamos manter aí as orações para que isso tudo passe logo e vamos tomar os devidos cuidados. Evitem sair sempre. E se forem sair, não se esqueça da máscara e de sempre estar higienizando a mão aí com álcool em gel, lavando bastante, bem com água e sabão, enfim, tomando seus cuidados aí. Creio que isso aí vai acabar logo. Essa proliferação do vírus aí vai diminuir e a quarentena ela vai poder, ser reduzida. Como se diz, acaba logo, vou colocar nessas palavras. Ela vai ter um período bem curto, mas para isso os dados, os números precisam cair, o número de infectados e de óbitos precisam cair. E isso só vai acontecer se tomarmos os devidos cuidados, ok? Então vamos lá, turminha. A gente vai falar aí de êxodo rural e estrutura fundiária no Brasil. Esse assunto está lá na página 373. Ele vai ser um assunto bem curto e bem simples de trabalhar, que só requer um pouquinho de atenção aí. Então vamos dar continuidade, a aula não vai ser tão longa, não vai ficar tão cansativa. E acompanhem no livro aí, porque tem alguns exemplos que vocês vão precisar observar no mapa, ok? Então vamos lá, turminha. O assunto começa falando aí de êxodo rural. Essa estrutura fundiária aí, no caso, ela está se referindo à distribuição de terra no Brasil e essas questões, e não tem como falar disso sem tocar no assunto do êxodo rural. Aí vocês perguntam, o que é êxodo rural, professor? Turminha, êxodo rural. Aí vocês falam assim, professor, eu já vi esse nome em algum lugar. Vocês viram na Bíblia, o livro de Êxodo, geralmente, se não me engano, ele trata lá da saída do povo dos hebreus do Egito. Aí vocês começam a linkar Êxodo, o que significa Êxodo? Êxodo vem de migração, ou seja, deslocamento, peregrinação, ok? Por isso o nome do livro é Êxodo, porque fala lá da migração do povo do Egito, da fuga do povo do Egito. Calma aí, turminha, vou dar pausa porque tem um carro. Passou, turminha? Como eu estava falando, Êxodo vem disso, tanto que o livro da Bíblia, o nome dele é Êxodo, justamente porque trata da migração ali, da peregrinação do povo hebreu saindo do Egito ali e a caminho da Terra Prometida. E Êxodo rural trata o quê? Do deslocamento ou da migração de um grande contingente de pessoas do campo para a cidade, ou seja, êxodo rural é a migração, no caso das pessoas do campo ali, indo morar na cidade. E aí tem vários fatores que acabam impulsionando isso, como por exemplo, a perda de mão de obra no campo. É um dos fatores, na verdade, acaba sendo ao mesmo tempo que consequência um fator. Por quê, turminha? O que acontece? Aí é onde a gente começa a falar da concentração fundiária. Turminha, geralmente no Brasil tem uma má distribuição de terras. E a gente vai também falar de reforma agrária, que não tem como falar disso sem falar de reforma agrária. Tem uma má distribuição de terra, ou seja, tem uma grande quantidade de terra, um grande espaço de terra na mão de poucos proprietários. Ou seja, imagina só, vamos supor aqui em Águas Lindas, boa parte, 50% dos lotes de Águas Lindas pertencem a uma pessoa. Ele tem um lotezão grandão e ele mora sozinho ali. E o que sobrou de espaço distribuiu entre as outras pessoas, ou seja, cada pessoa ficou com um lotezinho pequeno, enquanto esse proprietário estava com um lote gigantesco. Basicamente, a distribuição agrária no Brasil
distribuição de terra no Brasil acontece dessa forma, ou seja, grandes propriedades apenas sob o controle de uma pessoa. Isso se chama concentração fundiária, ok? Turminha, isso acaba gerando o quê? Acaba gerando a perda da mão de obra no campo, pelo seguinte fato. Geralmente os pequenos proprietários, ele tem uma pequena terra ali do lado de uma grande extensão de terra, e esse cara que ele produz bastante, ele consegue vender sua mercadoria por, digamos assim, bem mais barato do que aquele proprietário ali, que é aquele pequeno proprietário. Então, muitas das vezes, esse pequeno proprietário, ele se vê quase que obrigado a vender o seu pedaço de terra para esse grande proprietário. E esse pequeno proprietário, ele acaba se mudando para a cidade em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida. Principalmente em 1963, quando o êxodo rural no Brasil ele ficou muito grande, porque foi criado isso aqui, o Estatuto do Trabalhador Rural, onde dizia que o trabalhador rural ele tinha que ter os mesmos direitos que um trabalhador urbano, ou seja, um trabalhador da cidade, porque antes não tinha, o que é justo, ok? Ou seja, e o trabalhador rural ele começou a ter direito a férias, a 13º, ele começou a ter direito ali ao 13º salário, ele começou a ter direito ao salário mínimo, porque ele não tinha direito ao salário mínimo, ele ganhava quanto o patrão dele quisesse dar ali, então ele começou a ter direitos ali, direitos básicos, que já devia ser dele, né? E ele não tinha isso. Então, em 1963, com a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, o trabalhador rural começou a ter os mesmos direitos de um trabalhador urbano. Então, tinha direito ao salário mínimo, a férias assalariadas e ao 13º também, ok? E isso fez o quê? Isso acabou gerando um peso no bolso dos patrões. Aquele pessoal que tinha uma grande propriedade de terra lucrava bastante e conseguia suprir essas necessidades, conseguia andar dentro da lei ali, pagando todos os direitos. Mas o pequeno proprietário não tinha condições de fazer isso. Então, muitas das vezes, ele tinha que demitir o seu funcionário, que ia para a cidade em busca de emprego, e sem o seu funcionário, para fazer o serviço dele, ele e sua família, às vezes, não conseguia sozinho arcar ali com aquele pedaço de terra, não conseguia produzir naquele pedaço de terra ali suficiente, ou seja, a renda também ia ficando baixa. E aí o que acontecia? Muitos deles acabavam se vendo obrigados, como eu falei, a vender as suas terras ali para um grande proprietário, e ele também ia para a cidade em busca de melhores condições de vida e de emprego, buscar outro ramo ali, ok? Turminha, ainda aí na página 373 tem o seguinte tema: a estrutura fundiária no Brasil, ela é desigual. Aí vocês falam assim, professor, como assim? Beleza que você já falou isso, mas qual as proporções disso? A gente vai entender essas proporções agora. Galera, estrutura fundiária, ela quer dizer o quê? Ela é a forma como as propriedades rurais estão organizadas e distribuídas pelo território, de acordo com o seu tamanho. Lá na página 374, e eu peço até que vocês observem esse esquema aí, tem uma estrutura da distribuição fundiária no Brasil. Aí vocês vão ver que ela tem dois lados, tem 50 de um lado e 50 do outro. Vocês vão entender ele agora. Observem que a parte de cima, vou mostrar aqui para vocês irem acompanhando, bem pertinho aqui, ok? Dá para ver, né? Aqui vai de 1.001 hectares, aí vai abaixando, ok? Então, vai 1.001 hectares, de 101 a 1.000 hectares, de 11 a 100 hectares e até 10 hectares, nesse pedacinho aqui. E vocês podem ver que ela está grande de um lado e pequena do outro. E vocês vão entender isso agora. Turminha, talvez vocês tiveram um pouquinho de dificuldade para interpretar esse esquema.
Mas esse esquema está dizendo o seguinte: o gráfico amarelo ele representa a porcentagem de estabelecimentos, ou seja, a quantidade de propriedades, não o tamanho delas, mas de propriedades, ok? Turminha, vocês podem observar que apenas 1% das propriedades elas possuem mais de 1.000 hectares. Aí vocês falam assim, professor, isso é muito grande. Gente, é gigantesco, ok? 1%, galera, 1% como se diz, de todos os estabelecimentos possuem mais de 1.000 hectares aí de terra. E aí vocês observam lá embaixo que tem um número que está 50%. Ou seja, boa parte, metade ou mais da metade dos estabelecimentos possuem até 10 hectares de terra. É grande? É. Mas comparado aos 1.000 hectares do grande produtor lá, é quase insignificante. Ok? Esse 50% aí geralmente está voltado ali para a agricultura familiar, para aquele pequeno terreno ali, onde eles acabam produzindo boa parte daquilo que é consumido nacionalmente, ou seja, boa parte daquilo que a gente consome na nossa mesa é produzido nesse 50% de terra aí, ou seja, de agricultura familiar de pequenas propriedades, ok? Vamos lá para o ladinho azul, turminha, lá, aí vocês observam que onde tinha 1% já está bem grande. Aí vocês falam assim, mas professor, não estou entendendo isso não. Porque o gráficozinho amarelo, ele representa os estabelecimentos e o azul, a área ocupada. Então, mesmo esses proprietários aí que tem 1% dos estabelecimentos, esse 1% dele é quase metade de toda como se diz, de toda a área rural brasileira. Como assim, professor? Não estou entendendo isso não. Turminha, imagina só que tem um espaço bem grande aí de área rural no Brasil. Todo espaço, ok? Espaço total. Junta todas as fazendas, todas as chácaras, sítios, junta tudo. 44% dessa área está concentrada aí na mão de pequenos proprietários, ok? E aí onde vocês observam, lá naquela parte onde 50% tinha menos de 10 hectares, vocês observam que esses 10 hectares aí na mão deles corresponde a apenas 2% de toda a área rural brasileira. Ou seja, todo o espaço rural, apenas 2% ali está na mão dessa maioria. Ou seja, tem uma grande concentração de terra. 44% das áreas ocupadas do campo estão na mão de poucos proprietários. Ou seja, tem uma concentração de terras aí na mão de poucos proprietários. Ou concentração fundiária. Ok, turminha? E continuando, tendo essa questão aí, tendo essa grande concentração de terra na mão aí de poucos proprietários, acaba colocando aqueles donos de pequenas propriedades, os pequenos proprietários de terra, em uma situação delicada. Por quê? Aí volta aquele assuntozinho que a gente falou ainda agora. Eles se veem, muitas das vezes, obrigados a vender o seu pedaço de terra para aquele proprietário ali dessa grande propriedade. Por quê? Porque às vezes ele não está conseguindo manter aquilo ali. E o grande proprietário, ele tem uma grande propriedade ali, ele consegue plantar, ele consegue criar ali em grande escala, ele vende para fora do país, então ele tem um acúmulo de capital muito grande, ele consegue manter. E aí é onde geralmente esse pequeno proprietário acaba vendendo suas terras ali para não passar necessidade. O país geralmente se muda para a cidade, vai investir em outras coisas, enfim. Há uma série, há um leque aí de opções que acaba acontecendo, ao qual muitas vezes esses pequenos proprietários eles recorrem. Mas, turminha, no Brasil, devido à falta de incentivo, devido ao avanço tecnológico, embora esteja crescendo, ainda não é tão boa a situação. Por quê? Porque o índice de produtividade no Brasil ele é considerado ainda baixo. Professor, como assim? Só para vocês terem ideia.
do cultivo de milho no Brasil. Em um hectare de terra, ele colhe mais ou menos 4,3 toneladas de grãos de milho, ok? 4,3 toneladas em um hectare de terra. Nos Estados Unidos, em um hectare de terra, eles já conseguem colher ali, ter uma produtividade de 11 toneladas, ou seja, quase 4 vezes mais, 3, alguma coisinha aí, mais do que aqui no Brasil, para vocês terem ideia. Isso por quê? Porque boa parte das terras, elas ainda são improdutivas, ou seja, tem esse grande proprietário de terra, mas muitas das vezes ele não está ocupando toda a terra, ele não está usando toda a terra. Mas isso geralmente é pela falta de incentivos governamentais, às vezes falta recurso, enfim, tem uma série de fatores aí. Turminha, a concentração fundiária e os conflitos por terra. É nessa parte, uma parte bem delicada, que é uma situação, que é um problema que ele vem crescendo bastante no Brasil. O que acontece? Turminha, os pequenos proprietários, como a gente já falou aqui, falta um certo incentivo governamental, falta um certo apoio do governo ali para eles investir nas suas terras. Então, muitas das vezes, eles acabam vendendo as suas terras ali para os grandes proprietários. Mas tem muitos proprietários que acabam expulsando esses pequenos proprietários. Não é brincadeira. Acabam expulsando eles ali, acabam forçando eles a vender, e muitas vezes de forma violenta. Aí é onde a gente encontra essa situação dos conflitos aí. Direto passando no jornal, aquela mesma situação que os fazendeiros enfrentam e os mineradores nas terras indígenas e tudo mais, acaba também tendo esses conflitos aí por terras legalizadas, ou seja, às vezes um grande proprietário ali, ele quer expandir suas terras, ele acaba expulsando o pequeno proprietário ali, que muitas das vezes resiste, e aí é onde começa a ter os conflitos ali. E quando se fala de conflitos, muitas das vezes é conflito mesmo, violentos, conflitos armados, enfim, justamente para defender aquele pedacinho de terra ali. É quase como aquela situação medieval ali, aquele imperialismo, aquela busca e luta por territórios, é quase a mesma coisa. Vocês podem observar aí no mapa que tem a distribuição, que esses conflitos por terra, eles ocorrem em todo o Brasil. Vocês podem ver o número de conflitos. O menor que tem aí é no Distrito Federal, até porque o Distrito Federal ele não é como se fala assim, um território totalmente rural. Ele é mais urbano, então não tem tanto conflitos assim. Mas pode observar que nos outros estados o número é muito grande, principalmente no Maranhão, com 196 aí conflitos por terra, para vocês terem uma ideia. E aí essa distribuição ela vai sendo diferente aí no Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Em cada local aí tem um número diferente aí, justamente por causa desse conflito ali por terras. Grandes proprietários geralmente lutando, muitas das vezes, conflitos armados ali, com pequenos proprietários ali tentando tomar suas terras ou tentando comprar suas terras. Não é uma situação muito bonita e que requer como se diz, uma observação, uma intromissão assim maior do Estado, do governo nessas situações e nessas áreas, tanto com incentivos para os pequenos proprietários, como também com essa questão aí desses conflitos armados. É por isso que muitos defendem a reforma agrária no Brasil. A reforma agrária, ela é justamente isso, é pegar todas essas terras e redistribuir, porque muitas dessas terras os grandes proprietários não estão usando. Então, se redistribuir ali para tiver uma reforma agrária, ou seja, uma redistribuição de terra para os proprietários, talvez essas áreas acabam sendo melhor aproveitadas e a economia melhorando. Mas sempre tem aquele problema, que geralmente esses grandes proprietários eles têm um acúmulo de capital muito grande e eles têm, boa parte deles tem uma certa influência no governo, o que faz com que a reforma agrária seja barrada aí, ok? Mas
Espero que um dia essa situação melhore, né? Aliás, tem lutas aí, como se diz, vários movimentos sociais aí, desde lá de 1950 até antes aí, querendo uma reforma agrária. Turminha, o que a gente tinha para hoje era isso. Eu deixo aí a atividade da página 376 e 377 para vocês. Então façam as atividades, fiquem bem e não esqueçam, se forem sair de casa, evitem sair, mas se forem sair, usem máscara e sempre sejam higienizando bem as mãos, os braços sempre que sair, ok? E fiquem bem, até mais.